Fala rapaziada, beleza? Rafa Green aqui mais uma vez trazendo um vídeo sobre o mercado de escanteio e dessa vez eu vou trazer dois jogos aí na sexta-feira e trazer também um bingo de ODD 7. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender. Esse vídeo tá bem legal, eu vou trazer bastante informação para vocês aí da Liga da Islândia e da Liga do Equador. Na sexta-feira, os jogos BR, eles ficam aí, tem um ou outro, então tem muitos outros jogos bons para que a gente possa fazer aí as nossas análises e as nossas apostas. Lembrando que na sexta-feira cai no dia 29, né? Então se você não é inscrito, faz a inscrição aí no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que as apostas esportivas não há ganhos garantidos, o jogo é responsável e para maiores de 18 anos, beleza? Olha, link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo no meu VIP, que está ainda com desconto de lançamento. E eu vou fazer também aí no dia 1º o lançamento do robô de escanteios. Então se você está interessado, fica ligado aí no meu canal, fica atento nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, Telegram e YouTube, que eu vou fazer um barulho quando esse robô for lançado aí, beleza? Então fica ligado aí, vai ser bem legal, tá? Eu vou dar uma revitalizada aí, tanto no Instagram, YouTube, Telegram. Eu estou trabalhando, estou correndo para isso, então fica ligado aí para você acompanhar as mudanças, beleza? Olha, dados os recados, eu vou começar a analisar com vocês aqui o HK e o Fylkir, Copa Vogur, que são duas equipes que eu gosto de acompanhar bastante aí na Liga da Islândia. Lembrando que aqui vocês vão ver que está a Islândia primeira divisão. Lembrando que a primeira divisão da Islândia, na verdade, é a segunda divisão, porque a primeira divisão da Islândia é a Premier League da Islândia, beleza? Então, aqui está escrito primeira divisão, mas na verdade é segunda divisão, tá show? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui sobre as equipes, o HK Copa Vogur e o Fylkir Reykjavik. O que acontece? Vou abrir aqui para vocês a tabela do campeonato, porque o Trotur Reykjavik, ele tá na ponta do campeonato. E aqui o que acontece? Tem o G5 nessa liga. O primeiro colocado, que é o campeão, ele pega o acesso direto para a Premier League, que é a Pepsi Daily, que a Pepsi está fazendo aí o merchandising, né? Tá patrocinando a primeira liga da Islândia, então tá com esse nome aí. Então, o campeão, ele vai lá para a Pepsi Daily, que é a Premier League da Islândia, e os quatro aqui, os top 5, né, os quatro depois, né, eles vão fazer digamos assim, um playoff, né, para saber quem é que vai subir. Então, o Copa Vogur, ele tá aqui, ó, HK Copa Vogur, ele tá aqui no quarto colocado. Se ele tiver uma vitória, ele vai a 37 pontos, ele encosta no Trotur e ele fica mais confortável para jogar aí o playoff se ele não conseguir ser campeão. Lembrando que aqui nessa liga são 22 jogos, as equipes elas vão para a 20ª rodada agora, então cada ponto é importante e os jogos eles começam a ficar mais disputados, principalmente para quem está fugindo do rebaixamento, que é o caso do Fylkir, e para quem está querendo subir, que é o caso do HK Copa Vogur. Então, esse jogo aí ele vai pedir muito escanteio, porque as equipes elas precisam do resultado, tá show? Gostaram da minha análise? Deixa o like aí e o seu comentário sobre essa análise, beleza? Olha, de chutes a gol, o HK Copa Vogur, ele tá com a média aí de 6.5, é uma média bem interessante, e de escanteios 6. Então, olha só, ele tá mantendo uma regularidade. Tudo bem aqui contra o Keflavik, aqui ele só teve 8 escanteios do Keflavik, não fez nenhum escanteio. Mas ele tá com uma regularidade de ceder e de marcar. Só aqui que foi 0, que deu um apagão total no time de fazer escanteio. Mas eles ganharam o primeiro tempo de 2-0 e ampliaram no segundo. Então a gente entende por que terminou com 0, beleza? Então, entendendo toda essa questão aí, o HK Copa Vogur, ele é uma equipe ótima de se apostar aí nos escanteios. Como eu falei, o Fylkir, ele tá querendo escapar da zona do rebaixamento. Para tu ver, nos últimos 3 jogos, olha só a quantidade de escanteios e de ataques perigosos. Ele terminou com mais ataques perigosos e mais escanteios do que o seu adversário jogando fora de casa. Então o Fylkir, ele tá buscando o resultado, porque ele sabe que tá difícil aqui, ó. O Selfoss e o Fijoni e o Leikni Reykjavik aqui, ó, estão colando nele.
beleza? Ele teve as últimas 2 vitórias aqui nos 2 últimos jogos, né? Um em casa e um fora, contra o Grindavik. Então, tem que ficar ligado aí o Fylkir, porque senão vai ficar ruim, beleza? Olha, de chutes a gol, o Fylkir tá com média de 6 e escanteios 7.2. A média total das equipes é 13.2 e no confronto direto, claro que eu vou filtrar o Copa Vogu jogando em casa e o Fylkir jogando fora. Aqui, olha só. Pepsi Dale, aqui ó, eram equipes da primeira divisão da Islândia. Os dois, eles desceram no ano passado. Estão jogando a segunda divisão esse ano. O Fylkir, ele olha, tá quase caindo para a terceira. Então é um time que realmente tá deixando a desejar, mas nos escanteios, ó, todos os jogos tiveram 10 escanteios. Então isso é muito bom, até porque todos os jogos eles tiveram aí no mínimo 10. Então aqui eu tenho até 3 apostas. Você está vendo como é que é a casa de aposta? Na Islândia, joga a linha lá em cima, tá vendo aqui 11.5. É possível que o jogo termine com 12? É, rapaziada. Aqui, ó, 14, 11 escanteios, aqui, ó, 10, ó, 14, 12, 18, 13, 12, 17, certo? Ó, 12, 10, 14. É possível que termine com mais de 11,5, termine com 12? É possível, mas é difícil. É muito provável que o jogo termine com 10 escanteios. Só que a gente não vai conseguir pegar o mais 10, entendeu? Para pegar o green. A gente vai pegar o mais 10, certo? Aqui, para a gente ver se a gente consegue terminar o jogo com 11 escanteios. Aí a gente pega o green. Mas o mais 10 é uma linha que dá para pegar, é uma linha confortável para o campeonato da Islândia, principalmente da segunda divisão, que aqui é a primeira, né? Primeira divisão, mas na verdade é a segunda. Mas dá para a gente pegar o 10, certo? Então a gente espera aí esse 11,5 descer para o 10. Beleza, se o jogo ele estiver muito corrido, tá vendo que as equipes estão atacando muito, já estão tentando cruzar, chutar logo nos primeiros minutos, aí a gente espera esse 11,5 virar 11, beleza? Que aí se terminar com 11 é reembolso. 12 ou mais é green, 10 ou menos é red. Mas eu tô querendo fazer uma força para pegar esse 10, tá? Uma outra aposta aqui que dá para fazer é os escanteios no final do primeiro tempo. Se você não quiser esperar a linha do reembolso, faz a aposta a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Se você quiser esperar a linha do reembolso, aí você pega ali a partir dos 35 aos 38, já aparece a linha do reembolso do primeiro tempo, beleza? E se alguma equipe estiver perdendo não havendo empate, alguma equipe tem que estar atrás do resultado. Se alguma equipe estiver atrás do resultado até os 80 minutos, aí sim a gente pode fazer a nossa aposta aí com mais de 1.5 escanteios a partir do minuto 80 para a gente pegar o nosso green aí. Então tem 3 táticas aí, você verifica qual é que se encaixa melhor aí no seu jogo. Eu particularmente tento pegar todas as possibilidades. Race na Islândia não é muito legal, porque as equipes viram muito rápido e o Race acaba ficando para outra equipe. Então, na Islândia é sempre bom os escanteios totais asiáticos. Final do primeiro tempo ou final do segundo. Não é toda equipe que dá para fazer isso, mas essas duas aí dá para a gente pegar os escanteios no final do primeiro tempo e no final do jogo. Ficou claro? Deixa seu like para ajudar um amigo, beleza? Olha, o outro jogo, como eu falei para vocês aqui, é o Kuniburo e Al Nacional. Esse jogo vai começar às 9 horas. Lembrando que o Kuniburo tem um outro nome que é Vinotinto. Então, se você pesquisar aqui, ó, digita Vinotinto que vai aparecer, ó, Vinotinto, Clube Atlético Vinotinto, beleza? Tem 2 nomes aí, Vinotinto ou Kuniburo. Mas aí se você não quiser, é só digitar El Nacional que vai aparecer, beleza? Olha, a situação das equipes aqui também não é nada legal, rapaziada. Temos que apostar em equipes que têm necessidade de vitória, necessidade de fazer os ataques, até porque se a gente não faz aposta em equipes que precisam vencer, por que então que elas vão fazer o gol? Porque o escanteio é a tentativa do gol. A equipe está indo atacar para fazer o gol. O escanteio não é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é o gol, é a vitória. E a consequência da tentativa do gol é o escanteio. Então a gente tem que entender a necessidade das equipes, beleza? O Kuniburo, Atlético Nacional Vinotinto, é uma equipe que marca aí boas quantidades de escanteio. Aqui vou mostrar para vocês. Não marca e nem toma gol. Olha só aqui nos últimos 5 jogos. Vou filtrar aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Nos últimos 6 jogos só teve um gol no primeiro tempo, que foi o Alcas.
Beleza? Então isso pode ajudar aí para as equipes fazerem bastante escanteios antes de ter um gol. Porque às vezes, em alguns campeonatos, quando acontece um gol muito cedo, as equipes furam a bola, então o jogo ele fica um pouco mais lento, fica mais truncado. Isso acontece com muitas equipes da América do Sul, beleza? Então, entendendo que o Kuniburo aqui não acontece isso aqui, ó. 0x0, 1x0, 0x0, 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 0x0. E os jogos sempre terminam com um gol, no máximo 2. Só aqui que teve 3, que foi a LDU, eu até entendo, porque terminou com 3, que foi a LDU, é uma equipe mais qualificada. Mas aqui, ó, os outros jogos, a Orense é uma equipe fraquinha. Técnico Universitário também, Barcelona igual aqui, já é uma equipe mais forte. Aqui, ó, o Barcelona de Equador, todo mundo conhece, né? Então aqui, ó, 11 escanteios, 13 escanteios, 9 escanteios, 16 escanteios, 6 escanteios e 11 escanteios. Então aqui, ó, a maioria dos jogos, dos últimos 6 jogos, só teve um jogo que não terminou com 9 ou mais escanteios, entendeu? Então, o Atlético Vinotinto, o Kuniburo, ele está realmente com a necessidade de vencer devido a estar na zona do rebaixamento. Ele vai jogar em casa, está com péssimo resultado fora de casa aqui, ó. Tá perdendo aqui, ó, nos últimos 5 jogos perdeu 4, empatou 1. Então tá uma equipe pressionada, tem que vencer em casa. E isso reflete nos escanteios aqui, ó, 11, 7, 9, 6. Então tá tentando, mas não tá conseguindo, beleza? Então, se vai conseguir ganhar ou não, não interessa. O bom aqui, ó, a média é muito boa de escanteio, 6, de chutes a gol, 4.1. Beleza, tá ok. Já o El Nacional, ele também está na parte de baixo da tabela, como eu mostrei para vocês, só que ele está em uma posição mais confortável, tá a 6 pontos aqui, ó, do Manta, a primeira equipe da zona do rebaixamento. Então, é uma equipe que realmente está numa posição confortável para ser rebaixado. Vai ter que perder 2 vezes e a outra equipe, né, o Manta, ganhar 2 vezes, que eu acho muito difícil, mas, né, é um alerta também, né? Não pode, sabe como é que é o futebol, né? Então, o El Nacional, ele tem cedido muitos escanteios, até aumentou a quantidade de escanteios de marcação. Aqui, ó, tinha 2, 1, aí depois 4, 4, beleza, aumentou. A quantidade de ceder escanteio tá cedendo bastante aqui, ó. Os últimos 5 jogos aqui, ó. 6, né? 7, 7, 5, 10, 6, 9. Olha só como cede escanteios o El Nacional. Você deu, olha pro Orense, 10 pro Orense, Independente Del Valle, beleza. Você deu 6 pro Del Valle, 9 pro Delfim, beleza. Aqui, ó, Del Valle e Delfim. Aqui, ó, Del Valle é o líder do campeonato. Delfim é uma equipe que está aqui em 12º, mas pô, o Delfim ele faz muito escanteio. Então a gente está compreendendo que as equipes estão, ó, casando e vale a pena fazer aposta nesse jogo. Eu particularmente vou sim tentar fazer uma aposta, mas claro que o mercado tem que dar oportunidade. De chutes a gol, o El Nacional está com a média de 3.8 e escanteios é 2.5. Realmente, se você ver aqui, ó, não está marcando tanto, mas está cedendo, que é uma beleza. A média total das equipes é 8.5 e não tem confronto direto entre as equipes, beleza? Não tem. Então, o que a gente pode fazer aqui? Até 2 apostas. Por que até 2 apostas? Olha, o Atlético Vinotinto, aqui o Kuniburo, né? Sempre está terminando com a maioria de escanteios aqui nos últimos jogos, ó, 11, 7, 9, 6. Então, o que a gente pode fazer aqui? É uma das apostas que pode ser feita e o El Nacional não está terminando, em hipótese alguma, com a maior quantidade de escanteios aqui, todos esses jogos aqui, ó, aqui. Só nesse aqui, contra o Barcelona Guayaquil, por um milagre divino. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Em 9 jogos ele não terminou com a quantidade maior de escanteio nenhuma vez contra o adversário. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Escanteios de aposta comparativa do Vinotinto, beleza? O que é aposta comparativa? Basta terminar com a maior quantidade de escanteios que dá o Green, tá pagando 1,72, beleza? Aqui basta terminar com um escanteio de diferença. Se o Vinotinto terminar 1-0 de escanteio, é Green. 10-0 de escanteio, 5-4, tem que terminar com a maior quantidade de escanteio. Mas se você acha que o Vinotinto vai amassar o El Nacional nos escanteios, você pode vir aqui, ó, escanteios de handicap. Aqui esse -1 significa que o quê? Tem que ter 2 ou mais para ter o green. Se tiver com 1 de diferença, é reembolso, beleza? Tá pagando mais. Se você
tá querendo se expor mais no mercado, aí você vem aqui, ó, -1, beleza? Se o Vinotinto terminar com 1 de diferença, vai ser reembolso. 2 ou mais é green, tá show. Aqui basta terminar com a maior quantidade de escanteios, sendo um ou mais, beleza? E uma outra aposta é os escanteios total asiático da partida +8. É viável também, beleza? Por mais que o Nacional tenha terminado aqui com pouco, mas todos os jogos aqui, ó, sempre tem terminado com 8, ó. 8, 10, 7, 11, 10, 13. Do Vinotinto também, ó, 11, 13, 9, 16. Só que ó, poucos jogos tiveram menos 8 escanteios, beleza? Então, eu acho que vale a pena você ver qual é a melhor tática para você e aí você faz a sua aposta. Aqui eu estou passando as minhas impressões, eu estou bem tendencioso a pegar a aposta comparativa do Vinotinto, beleza? E quem sabe o Race, se o Vinotinto, né, sair atrás do resultado, que eu acho muito difícil, mas tudo é possível, né? Então são só essas, não vou fazer nenhuma aposta no final do jogo, não vou fazer nenhuma aposta no final do primeiro tempo, aqui eu só vou ficar nessas aí que eu passei para vocês. Beleza? Ficou claro para vocês? Então segue aí o bilhetinho de ODD 6, tá? Olha, mais de 11,5 escanteios totais asiáticos para o HK Copa Vugu e o Fiuk Reykjavik, pagando 1,85. Mais de 11,5 escanteios para o Fijonir e Trotu Reykjavik, pagando 1,80. Mais de 12 escanteios asiáticos, Nardjavik, Leiknir, Reykjavik, pagando 1,80. Ficou uma tripla aí de ODD 599. Eu fiz uma simulação aqui com crédito de aposta de 10, com retorno de R$50. Não vai retornar 60, porque é crédito de aposta. Se você for apostar com seu dinheiro, aí vai voltar R$60, beleza? Lembrando que os ganhos não são garantidos e o jogo é responsável. Você é responsável pelo seu jogo e eu sou responsável pelo meu, beleza? E aqui eu passo as minhas impressões, você é livre para ficar no YouTube, VIP, free, você é livre para você entender o que é melhor para você, beleza? Um grande abraço para todo mundo e fica ligado aí nas minhas redes sociais, um grande abraço, fui!